Nós estávamos na terceira questão, não é? E aí a terceira questão pede para a gente indicar a pessoa. Termos. Na frase tem Primeira, assim, apesar de termos uma batalha. primeira Primeira, pessoa. isso, singular ou plural? É plural? Plural, exatamente. Apesar de termos, primeira pessoa do plural. Primeira pessoa. Uhum, exatamente, Eu. Nossa. exatamente, primeira pessoa. Ao invés de você se apegar à conjugação do verbo, tente entender a frase. Quando você fala assim, apesar de termos uma batalha, ele está falando que quem tem? Os outros têm ou todos Nós. nós? Nós temos. Nós. Nós, então é a primeira pessoa do plural. Temos, Primeira pessoa também. isso, singular ou plural? Tem que questão, professora? Página 31. Que questão? Plural. Hum? Tem Plural. que questão, professora? Questão 3. Plural, primeira pessoa do plural. E tem Terceira. terceira de quê? Singular. Singular. Ó, Voldemort não tem. Ou seja, ele não tem. Terceira pessoa do singular. Tranquilo até aí? Pode repetir? Só a resposta ou as explicações? Só a resposta. Primeira pessoa do plural, primeira pessoa do plural e terceira pessoa do singular. Obrigada. Nada. Quarta questão. Na primeira oração do período foi usado o infinitivo pessoal termos e não o presente do indicativo temos, como ocorre na segunda oração. Por que isso acontece? A primeira oração está no passado e a segunda no presente. Isso está correto? Apesar de termos uma batalha, isso aqui está no passado? Vocês acham que está no passado? Não, tá no presente. A expressão apesar de exige o uso do infinitivo. Acho que não é esse. Acha que não é esse? Então vamos para o próximo. O infinitivo foi usado por ser uma forma verbal mais sofisticada que o presente do indicativo. Existe isso? Não. Não. Então a gente já eliminou essa, né? Próximo. O infinitivo foi usado porque é a forma mais adequada de iniciar um período? Sim. É? Sim. O infinitivo, na realidade, a oração, vocês podem perceber que a gente pode começar um período. Não existe um tempo específico. Vai depender do que você quer passar. Não tem um modo específico, vai depender da ideia que você quer passar. Né? Então, se eu quero passar uma certeza, né? Se eu quero passar algo que já aconteceu, algo no passado. Só um momento.
Voltando. Então, na oração, no período, não existe essa obrigatoriedade do tempo estar. Tem que ser presente, tem que ser passado, tem que estar no infinitivo. Não existe isso. Tá? Então, a gente já desconsidera essa questão do infinitivo ser usado para ser uma forma mais adequada. Sobrou a expressão apesar de exigir o uso do infinitivo. Olha aqui, ó. Se a gente fosse colocar apesar de nós temos, a gente fala assim, apesar de nós tivéssemos, a expressão apesar de exige que o verbo esteja no infinitivo. O infinitivo é aquela forminha original do verbo. No entanto, o infinitivo pode ser conjugado também. A forma original do verbo, como é? No caso de termos, é o verbo ter. O verbo ter no infinitivo. Porém, nós podemos conjugá-lo, que é chamado de infinitivo pessoal. Oi, Dion, fale. Não, nada não, porque se quiser falar comigo, Ah, sim, que era para saber se era você realmente que estava entrando na aula, porque na última aula que teve a invasão, usaram seu nome para entrar. oxe, que brisa, velho. Foi. E aí eu queria confirmar se era você realmente que estava tentando entrar. Viu? Uhum. Deixa eu mostrar. Fredinho tá perguntando se dá tempo pra ele entrar ainda. Dá sim. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o que nós chamamos de infinitivo pessoal. Quando a gente precisa conjugar o verbo que está no modo infinitivo, tá? Eu não vou pedir que vocês gravem isso. Eu não vou pedir isso aqui numa prova para vocês, tá? Por quê? Porque é uma coisa que pouco se usa no dia a dia. Quando a gente usa, é mais como está aqui nessa frase. Apesar de termos uma batalha, apesar de nós termos uma batalha, então a gente percebe que a conjugação está no infinitivo pessoal. É uma coisa que a gente usa no dia a dia, Luciana. Mas a gente não fala, não usa no nosso dia a dia. Apesar de teres tu, apesar de terdes vós, apesar... Agora, por exemplo, vocês falam muito, apesar de ele ter todo o material, não estudou, por exemplo. A gente utilizou o verbo de novo no infinitivo. Tá? Vocês podem perceber que na primeira e na terceira pessoa do singular não há mudança. O verbo continua o mesmo, ó, ter e ter. Agora, quando nós vamos para a segunda pessoa e vamos para o plural, ele muda. Então, somente na primeira e terceira do singular, ele se mantém, o verbo ter. Isso aqui é mais a título de conhecimento para vocês, porque vocês utilizam isso aqui pouquíssimo. Então, não se preocupem, é só para vocês entenderem que na expressão, apesar de, a gente vai utilizar o infinitivo. Apesar de Pedro Leonardo ter respondido as questões.
apesar de Bianca estudar, né? Podem perceber que o verbo sempre vem em seguida, ele vai estar no infinitivo. Tá certo? Sim. Pronto. Certo. Em relação à expressão apesar de, responda ao que se pede. Qual é o sentido transmitido por essa expressão? Dá a ideia de quê quando a gente usa? Olha, apesar de. Dá a ideia de quê? Dá uma ideia de... Condição? Se eu falasse assim, ó, apesar de Kailane não estudar, ela tirou uma boa nota. Isso é uma condição? Acho que não. Vou colocar aqui o exemplo para vocês. Contradição? Exatamente. Podem ver que é uma contradição, ó. Geralmente, quem tira boa nota é quem estuda. Então, quando eu uso a expressão apesar de, eu estou indicando uma contradição. Letra B. Na lacuna, reescreva a primeira oração do período, substituindo apesar de por uma expressão que garanta o mesmo sentido. E fazendo as Porém? alterações. Oi? Porém? Não, acho que não. Não, porém. A gente vai fazer as alterações necessárias para manter a coerência e a coesão do período. Percebam que a primeira oração, apesar de, apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa. Nós temos aqui essa oração, tá? Ela dá uma ideia de algo contrário. Temos uma batalha, mas temos uma coisa que Voldemort não tem. Se a gente fosse reescrever essa oração substituindo o apesar, nós colocaríamos o quê? Olha, eu Hum, botaria um porém, mas não seria no mesmo lugar que o apesar de estar. Seria hum. assim, ter